Eu estou aqui narrando, continuando a narrar a conversa que Deus teve comigo quando eu, na madrugada, me coloquei, na semana passada, me coloquei diante do Senhor como igreja. E o Senhor continuou falando comigo sobre o arrependimento da igreja, que Deus pesou, que Ele colocou na balança e nós fomos achados em falta. E Ele disse: que arrependimento é esse? Que pastores feridos, quantos pastores feridos estão mortos? Ofensa mata, humilhação mata, raiz de amargura mata, ressentimento mata. Quantos pastores estão nos púlpitos das igrejas pregando cura, restauração, pregando aquilo que está escrito na palavra, mas não estão vivendo o que estão pregando, porque seus corações estão apodrecidos de raiz de amargura, de ressentimento, de mágoa, porque foram feridos por colegas de ministério, da mesma denominação ou de outras, presidentes de organizações, de igrejas, arrogantes, que não têm papa na língua e que falam coisas sem medir as consequências, ofendendo, machucando, humilhando. Mas esses pastores machucados, ofendidos, têm mantido esse sentimento nos corações. E vocês estão apodrecidos. Porque vocês precisam primeiro pedir perdão e arrepender desses sentimentos errados nos seus corações. Porque ao invés de vocês buscarem a cura de vocês, vocês estão mascarando o pecado de vocês. Que arrependimento é esse? Que vocês vêm diante de mim arrepender pelo pecado da nação e pelo pecado da igreja? Se vocês estão com o coração apodrecido por conta de pecados que vocês mantêm no coração e vocês não arrancaram das almas de vocês, que tipo de arrependimento é esse? Que pastores soberbos, arrogantes, pastores que machucaram e machucam, não se arrependem, acham que estão certos, fizeram bem, é isso mesmo. Esse é o pecado da igreja. Por conta desses pecados, vem outros pecados. Mas a igreja brasileira precisa se arrepender do pecado de não ter cuidado da sua nação e nem da própria igreja. Os pastores estão dando limites, estabelecendo limites para o agir do Espírito. O Senhor diz: eu rio deles. Eu rio deles. Porque estão tão prepotentes que diante do Deus de toda a terra e Senhor da igreja, Senhor das suas vidas também, diante desse Senhor, eles têm a ousadia de querer paralisar as obras de Deus no meio da igreja. E Deus não está falando do diabo, Ele está falando de pastores, líderes eclesiásticos, do próprio povo de Deus, do próprio povo de Deus. O diabo não precisou fazer isso. Ele lançou a semente dele, mas quem acatou a semente e quem deu água para ela, fez ela produzir e dar fruto,
foram os que têm raiz de iniquidade dos corações. Foi a igreja e os pastores. Hoje, sabe, igreja brasileira, qual é o maior problema da nação brasileira e da igreja brasileira? Não é Lucifer, não é Satanás, não são os principados, potestades, não são os príncipes das trevas, não são as trevas. O maior problema é a ausência de Deus. Isso entristece o coração do Espírito Santo, porque a igreja perdeu a glória do Senhor, abriu mão da glória do Senhor. E aí o que vocês pensam, igreja? O que você pensa? Será que esse pecado é pequeno comparado com os outros pecados? O que vocês acham? Que vocês devem continuar arrependendo de prostituição, de adultério, de corrupção, enquanto vocês entristecem o Espírito Santo com a frieza dos corações. E com tanta carnalidade, tanto orgulho no coração. É muito triste o que Deus falou comigo. Eu fiquei muito triste. Eu fiquei muito envergonhada. Eu fiquei envergonhada. E Deus falou o seguinte: vocês estão aguardando o melhor resultado possível. Eu posso ouvir muitos choros, lágrimas, mas eu não consigo ver o verdadeiro arrependimento. E Deus disse assim para mim: sabe, igreja brasileira, não tem pecado que você cometa que eu não possa perdoar, mas você tem que vir com o verdadeiro arrependimento. Deus me trouxe à mente aquele evento de Elias e os 450 profetas de Baal, naquele desafio gigantesco do reino de Deus contra as trevas. Mas Elias, para ser vencedor, primeiro ele teve que reparar o altar, para que eu descesse com fogo e consumisse aquele holocausto, para que aquele fogo viesse como uma língua e lambesse aquela água. Elias teve que reparar primeiro o altar. Igreja brasileira, falta alguns dias para as eleições. Vocês querem vitória? Então reparem o altar. Reparem o altar. Para que venha fogo, para que venha resposta, reparem o altar. Buscam o verdadeiro arrependimento. E muitos de vocês estão tão focados no pós-eleição, estão tão focados que estão esquecendo de viver o momento agora. O dia é hoje, o dia não é amanhã, que o que está escrito não é o dia de amanhã. Hoje é o dia aceitável, hoje é o dia da salvação. A igreja brasileira, ela está fazendo uma expectativa enorme depois das eleições e ela está dizendo, depois das eleições vai haver um grande avivamento. E por que não há avivamento agora? Porque sem avivamento não tem livramento. Foi isso que aconteceu com Israel. Sem avivamento não tem livramento. Sem arrependimento não tem livramento. O avivamento e o verdadeiro arrependimento é para hoje. Hoje é o dia. Igreja brasileira, não é depois das eleições. Depois das eleições já está
vindo a resposta, que vocês não sabem o que é. Vocês não sabem. Depois das eleições, vai estar consumado. O tempo de vocês não é depois. O tempo que vocês têm, igreja brasileira, é agora. O tempo que a igreja brasileira tem é agora, é já. Então, arrependa-se de tudo aquilo que eu pontuei para você. Arrependa-se. Busque avivamento agora. Quebrante-se. Famílias, reúnam-se. Peçam perdão pela falta de respeito no lar, falta de comunhão no lar, pelas traições, pelas separações, pelos divórcios, pelos filhos que não honram seus pais, pelos pais que não honram seus lares, pelas mulheres que não obedecem seus esposos, pelos maridos que não são verdadeiros sacerdotes, que perderam o sacerdócio do lar. Isso é motivo de arrependimento, porque vocês abandonaram a mim, vocês me deixaram a mim, um manancial de águas vivas. Que bobagem, igreja brasileira, vocês fizeram. Que bobagem. Abandonar a mim para vocês viverem independente. Olha onde que vocês chegaram. Cresceram muito. Igrejas lotadas. Igrejas lotadas. Vocês cresceram. Vocês alargaram a tenda como aquele mar aberto, como o oceano. Mas tão raso de profundidade. Tão rasos. Sabe, o cordel de medir que estava na mão daquele homem e que mediu a profundidade do profeta nas águas purificadoras. E ele mediu, a água estava no joelho, mediu mais, a água estava, aliás, a água estava primeiro no tornozelo, e ele mediu mais, a água estava no joelho, depois a água estava nos lombos, e depois tinham que nadar a nado, ele tinha que nadar a nado, ele tinha que passar pelo rio a nado. Por quê? Porque ele estava nas águas profundas. Aonde que a igreja vai achar água profunda, pastores, se não for no Espírito Santo? Porque se os pastores continuarem resistindo ao Espírito Santo e impedindo o mover do Espírito Santo nas igrejas, se continuarem céticos e não deixarem as águas do Espírito mover na igreja, outras águas virão. Sabe, no sentido de água, também, que é de vir os inimigos e assolarem a igreja e a nação. Pastores, igreja, vocês não têm para onde ir, a não ser nas águas do Espírito. O verdadeiro arrependimento da igreja vai ser demonstrado através agora do arrependimento de terem se afastado do Espírito Santo, ter empurrado para fora, ter limitado a ação do Espírito Santo, que é o dono da igreja, que é o que dá vida para a igreja. Quem dá vida para a igreja foi lançado para o lado, foi colocado de lado, mas é ele que dá vida. Tudo que os pastores fazem, tudo que dizem, só tem vida se tiver o Espírito Santo. Mas se o Espírito Santo está do lado de fora, aonde que está a vida? Aonde que está? Por que a igreja está do jeito que está? Porque está faltando as águas purificadoras, as águas do Espírito Santo, o batismo, os dons espirituais, o avivamento, a glória, a manifestação do poder de Deus. O tempo que você tem, igreja, para acertar comigo, para fazer um concerto comigo, é agora. Hoje é o dia aceitável. Hoje é o dia da salvação.
Filho meu, dá-me o teu coração. Filho meu, dá-me o teu coração. Igreja, arrependa-se do pecado de ter abandonado o primeiro amor, de ter deixado a bruxaria entrar e fazer festa na nação brasileira. Arrependam-se desse pecado. Arrependam-se com a cara no pó. Chamem o Espírito de volta. Chamem o Espírito de volta. Não tem vitória sobre bruxaria, sobre demônios, sem o poder do Espírito Santo. É palavra e Espírito. A palavra é lançada, o Espírito vem sobre a palavra. E ele choca a palavra. Ele traz a vida à palavra. Ele que traz a existência. Mas aonde está o Espírito Santo que faz isso? Aonde está o Espírito Santo que deve mover-se na igreja, na vida entre as ovelhas, na vida das ovelhas, para que elas sejam vivificadas, para que elas tenham alegria? A igreja está triste. A igreja está triste, depressiva, porque falta o óleo do Espírito, a unção do Espírito. Esse é o pecado da igreja, que ela tem que se arrepender, sabe? Esse é o pecado contra o Espírito Santo. Esse é o Espírito, esse é o pecado. Por isso que a igreja está do jeito que está, por causa do pecado contra o Espírito Santo, de querer limitar a obra do Espírito, de querer atrapalhar e impedir o mover do Espírito Santo de Deus. Igreja brasileira, é agora. Esse é o momento de arrependimento. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Deus abençoe vocês. E eu quero aqui, irmãos, convocar os intercessores, as intercessoras, convocar pastores, líderes, igrejas, denominações inteiras, as denominações, para entrar num verdadeiro arrependimento daquilo que Deus falou, daquilo que Deus pontuou. Pecado contra o Espírito Santo, pecado contra o Espírito Santo, que fez com que a igreja estivesse do jeito que está. Pastores, devolvam a igreja para o Espírito. A igreja não é de vocês. Vocês são trabalhadores. E muitos estão como aqueles da parábola dos trabalhadores, que vieram, machucaram, mataram os servos do dono da terra, que arrendou a terra para os trabalhadores. Eles machucaram, mataram os servos. Eram muitos que o dono da terra enviou. E o dono da terra enviou depois o seu filho, porque ele dizia: certamente eles terão respeito pelo filho, consideração pelo filho, e vão agir de forma justa e legal. Mas eles mataram o filho, tomaram posse da terra, assenhorearam-se da terra, da fazenda. A terra, pastores, a fazenda chamada igreja, pertence ao Deus de toda a terra, pertence ao Filho de Deus, Jesus Cristo, o cabeça, que vocês pegaram o corpo e tiraram debaixo da cabeça. É hora de voltar ao primeiro amor, à humildade, a priorizar aquilo que é prioridade, a dar valor àquilo que tem valor, sair da luxúria. Quantas pessoas não aguentam mais gastar com tantas coisas, trazendo jugo sobre o povo por conta de coisas caras. Nem todo mundo pode ter. Por quê? Porque a visão de muitos líderes, ela é parcial, não é imparcial. Vê só um pouco, não vê o todo. Só vê o que interessa, não o que interessa para Deus. Então nós precisamos, irmãos, nos converter para que a nossa vida possa agradar ao Senhor. Nos converter não porque nós estamos interessados em que o Brasil ganhe, que nós ganhemos as eleições e que não entre um sistema de governo fora dos padrões da palavra de Deus. Mas vamos nos arrepender, porque nós amamos a Deus,
porque nós saímos mesmo do trilho, porque reconhecemos que nós estamos errados. Muitos não reconhecem, acham que o orgulho é tanto que não querem reconhecer, não querem nem ouvir, têm tapado os ouvidos para não ouvir a minha voz. Muitos profetas têm chegado até pastores que não querem ouvir, riem, criticam, zombam. Mas ai dos pastores que têm se comportado desse jeito. Eu estou vendo, eu estou medindo e estão sendo achados em falta. Então, irmãos, vamos nos unir para que Deus possa realmente ser tocado. Vamos tocar o coração de Deus. Vamos tocar o coração de Deus. Vamos tirar essa tristeza do Espírito Santo pela nossa obediência e pelo nosso amor. E que Deus seja glorificado. Em nome de Jesus. Deus abençoe vocês. Amém. Deus abençoe.